Olá, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bíblia na mão, palavra no fogão. Hoje estaremos dando início a 7 áudios falando sobre missões. Por 7 dias falaremos sobre missões, sobre o que quer dizer missões, sobre como temos que fazer missões. Estaremos te orientando o que sabemos à luz da palavra. Amém? Neste primeiro dia, nós vamos falar sobre a igreja genuína, onde deu origem aos missionários. Onde está escrito? No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37 a seguir, diz o seguinte: ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia: salvai-vos desta geração corrompida. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados naquele dia, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Vamos orar? Pai, fala conosco, que nesses 7 dias o Senhor venha nos ensinar aquilo que Tu queres falar conosco. Vem tratar com a nossa alma e vem ser o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Em primeiro lugar, missão não é só aquele missionário que está lá num campo. Não. Você que muitas vezes, por mais simples que seja a tua função no ministério missionário, você é útil a Deus. E nós temos visto nos dias atuais uma tremenda desorganização espiritual nas igrejas. Temos percebido que há muitos que se dizem missionários, mas nunca foram ao campo missionário. Mas, na verdade, o grande problema está na igreja, está na preparação de um missionário. Porque quando se faz a honra de o óleo ser derramado em um missionário, é para que ele ou ela tenha a predisposição de ir levar o ID do Senhor, de ir em busca de almas, de chorar, de interceder e de fazer tantas outras coisas. É bem verdade de que existem muitos missionários que nos fizeram com que hoje fôssemos o nosso espelho. Tudo começou aqui nesta igreja, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso do 37 ao 47, e a gente vai ver aqui uma igreja que realmente fazia missões. Esta igreja, ela estava sendo perseguida. Esta igreja era uma igreja que os seus cultos eram celebrados escondido. E há um detalhe:
As pessoas tinham prazer em adorar a Deus. As pessoas, por mais que tivessem seus bens, elas pegavam e dividiam entre si. Será que a igreja de hoje faria isso? Será que a igreja missionária de hoje faria isso? Infelizmente não. As igrejas de hoje em dia, quando se falam de missões, algumas extinguiram e não estão mais dando ênfase ao projeto missionário. Outras não estão mais ligando para missões, porque só está preocupado com o material. Esta igreja primitiva, a qual eu estou agora a falar, e eu fiz a leitura, ela se preocupava mais com o espiritual. Percebemos aqui algo interessante, porque diz que, com muitas outras palavras, dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos desta geração corrompida. Ou seja, havia também a corrupção naquele lugar. Porém, o Senhor ensinou, e a Bíblia diz que 13.000 almas se converteram, foram batizados naquele dia, em um dia só, 13.000 almas. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Olha, uma coisa eu te digo: para a igreja ser uma igreja missionária, em primeiro lugar tem que estar unido, porque nada conseguimos fazer sem união. É preciso que haja uma concordância e que cada um de fato exerça o seu papel na igreja. Eu não estou aqui para dizer que alguma igreja é perfeita, porque todas as igrejas têm suas falhas. A gente vai ver lá no livro de Apocalipse, falando sobre 7 igrejas da Ásia, onde a qual o Senhor dará uma visão a João na ilha de Patmos. Mas a gente vai ver vários tipos de igreja. Existe a igreja que estava rica materialmente, mas pobre espiritualmente. Já tinha igreja que estava pobre materialmente, mas rica espiritualmente. Eram exemplos. E neste contexto aqui, onde originou-se a igreja primitiva, nós conseguimos ver o papel de uma igreja exemplar. Uma igreja que devia ser modelo para muitos nos dias atuais. Porque em vez de muitas vezes a gente estar pagando missionários, porque a gente próprio não envia os nossos missionários? Porque a gente próprio não capacita os nossos missionários a saber que Deus quer enviar a muitos. Quando o Senhor Deus, após a morte do rei Uzias, trava uma conversa, ou melhor, conversando particularmente com o profeta messiânico Isaías, no capítulo 6, versículo 8, ele diz: quem enviarei? Quem há de ir por mim? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto eu estou falando agora, alguém está lá do outro lado do mundo, morrendo por não negar o nome do Senhor. Enquanto eu estou falando agora, alguém está lá debaixo do chão subterrâneo, celebrando cultos a Deus, sabendo de que a qualquer momento pode morrer, mas a adrenalina de ter um Deus que tudo pode, tudo faz e que nos dá a certeza da vida eterna, não é nada comparado à alegria deles. E nos dias de hoje, há muita coisa estranha nas igrejas, onde missionário é só com a credencial, não vai a campo, nem evangeliza, para você ter ideia. E um abençoado desse, um bendito desse, ainda leva o nome de missionário. Missionário devia ser aquele que todo domingo está indo a campo. Missionário devia ser aquele que sempre está ali chorando com os irmãos, buscando ali ajudar na obra social. Missionário é aquele que muitas vezes vai no hospital, vai no presídio. Esse sim é missionário. Mas aquele que nem de casa sai no domingo, aquele que nem com a campanha evangelizadora sai, me desculpa, mas não merece ter o título nem de cristão. Porque a Bíblia diz: ide ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Se eu não estou indo, é porque certamente eu não estou merecendo o título.
E ainda quando se fala em pregar o Evangelho, a Bíblia vai dizer no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 16, ou melhor, versículo 15, quão formosos são os pés dos que anunciam as novas, as boas novas, o Evangelho. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que não importa ser um missionário e não fazer nada. Não vai adiantar de nada. Mas é melhor que muitas vezes não tenha o óleo derramado, mas que a gente tenha ainda o fervor desta igreja que eu acabei de ler, que eles estavam em comunhão, eles partiam pão, em cada alma havia temor, havia milagres, e todos estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Deixa eu te perguntar algo bem simples, que você não gostaria de ouvir. Certamente aí na tua casa deve ter muitos pares de sapato. Mas quantas vezes você olhou para alguém, algum irmão que não tinha um par de sapato e doou um? Certamente no teu armário tem várias peças de roupa, graças a Deus. Mas quantas vezes você escolheu algumas roupas que você não usa mais para doar para alguém? Certamente no teu armário, graças a Deus, tem alimento de sobra para dar e vender. Mas quantas vezes você fez com que a necessidade de algum fosse saciada, com que a fome fosse então extirpada ou tirada em prol de levar um alimento para quem está faminto? O próprio Jesus estava dizendo: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, estive sem roupa e não me vestistes. Quando a gente deixa de ajudar o nosso próximo, a gente torna-se fariseu, hipócrita. Mas eu creio que o Senhor hoje falou contigo, e que tenhamos acima de tudo o fervor desta igreja, a igreja primitiva, uma igreja que enchia os olhos de Jesus. Pós-morte de Jesus, nós vamos ver uma igreja tão linda, que é esta igreja do livro de Atos dos Apóstolos, onde deu origem aos mártires da igreja, Estevão e tantos outros. Amém? Deixa eu te perguntar uma coisa antes de terminar este áudio. Você morreria pelo Evangelho? Responda para você mesmo. E que esta palavra arda no seu coração. Porque no dia que você estiver disposto a morrer pelo Evangelho, certamente você será digno de ser chamado de um missionário. Existem lá vários lugares. Existem vagas lá, em tantos lugares, na janela 1040. Mas não vai adiantar de nada eu ser cristão só em 4 paredes. Eu preciso ir. Eu preciso que o Senhor me envie. Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Amém? Que Deus possa estar te abençoando. Em nome de Jesus, queremos deixar o contato aqui da missionária, glória a Deus, Robervânia Cristiane, DDD 041 9189 4993, DDD 041 9189 4993. Também quero deixar aqui o contato da missionária Gisele, DDD 011 9 na frente 6751 9600, DDD 011 9 na frente 6751 9600. Também quero deixar o contato da missionária Sara, DDD 047 9658 0887. Amém? E por fim, deixar o contato da minha queridíssima amiga missionária Keliane Fernandes, DDD 061 9303 7365. Amanhã estaremos dando continuidade a esses 7 áudios falando sobre missões e obras em especial. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus e fique em paz. Amém e amém, Jesus.